Tiago capítulo 1, eu leio o texto, os irmãos podem acompanhar, cada um em sua versão. 1,16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos orar? Pai Santo, te louvamos em Jesus e pedimos a tua bênção e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Nos ajude a entender esse texto e aplicar a tua palavra. Conceda a nós a sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podeis assentar, queridos. O meu tema hoje é as bênçãos do alto, as bênçãos que vêm de Deus. Fui criado numa igreja batista e sempre ouvia aquela canção que nós precisamos contar as bênçãos e dizer quantas são, uma a uma, dize-as de uma vez, e as de ver surpreso quanto Deus já fez. Deus tem sido bondoso na sua vida, na sua casa, na sua igreja. E depois no final eu quero que cada pessoa aqui, e quem está aqui no chat, fale uma bênção de Deus que recebeu do Senhor. Então enquanto eu estiver falando, você tem que ouvir a minha voz e também deixar aí pendurada uma gratidão para soltar. Se o Tico e o Teco começam a brigar, você fala: Espírito Santo, ajuda aí, toma conta. Tiago começa esse bloco dando um alerta. Ele fala o seguinte: não vos enganeis. Por quê? Porque havia alguns irmãos enganados. E a minha pergunta inicial é o seguinte: será que tem alguns cristãos enganados? Pessoas que estão completamente enredadas em conceitos extremamente distorcidos da palavra de Deus. Então veja que Tiago vai claramente dizer que nós precisamos tomar muito cuidado com o engano que ronda a nossa vida, com o engano de falsos ensinamentos que o mundo diz. E o mundo diz que Deus está nos tentando e que Deus não é bom. A cada momento nós acompanhamos a nossa sociedade. Na nossa sociedade as pessoas dizem que Deus não é bom. E se Deus é bom, por que tantas tragédias? Se Deus é bom, por que tantas catástrofes? Se Deus é bom, por que tantas guerras? E as pessoas pensam que tudo isso acontece no mundo por conta de Deus. E como nós já vimos hoje pela manhã, Deus não tenta ninguém. E Deus não imprime esse ritmo de maldade ao mundo. É bem verdade que nós, com o nosso coração extremamente corrompido pelo pecado, é que almejamos essas coisas. No nosso coração nós falamos lá da guerra, da Ucrânia e da Rússia, mas lá no nosso coração também tem um ditador ou uma ditadora que quer ser ouvida e quer ser respeitada. É que não temos o poder bélico que o Putin tem, senão também faríamos guerra. Como eu disse pela manhã, se nós andássemos armados, será que nós aceitaríamos aquele vizinho chato que fica com aquelas músicas ridículas no domingo à tarde, quando a gente quer tirar uma sonequinha? Quem? Eu não durmo no domingo, eu não durmo de dia, diga-se de passagem. A Natália gosta de dar uma dormidinha depois do almoço, sem problema. E aí, aquele vizinho escuta aquelas músicas, sabe o que eu estou falando? Preciso falar, né? O ritmo, e nem citar, né? Nada, né? A Natália outro dia fala assim: se eu tivesse um negócio aqui, toma uma bomba em cima. Minha irmã, vigia. Lembra de Tiago lá: não vos enganeis, esse conceito é do mundo. Eu vou deletar essa pessoa, vou excluir essa pessoa. Não vos enganeis. Ou alguém vai e te fere, alguém vai e te machuca, alguém vai falar mal de você e você já pensa no revide. Vem Tiago e fala assim para nós: não vos enganeis. E aí depois ele vai falar
que nós precisamos entender que ele está ligando esse assunto com o assunto que veio anteriormente, que nós estudamos pela manhã. Então essa expressão "não vos enganeis" era um recurso literário da época para ligar o assunto que ele está falando com o assunto que ele acabara de falar. Então veja se faz mais sentido. Tiago está dizendo o seguinte: olha, não fique culpando a Deus e pensando que Deus está promovendo tentações na sua vida, porque se você pensar assim, você está completamente enganado e enganada. Não culpe a Deus, não coloque sobre Deus responsabilidades que Ele não tem. Então, não se engane pensando que Deus manda o mal para você. Agora, está diante da nossa realidade pensar e ter a convicção de que Deus envia o bem para nós. Amém? Amém. Eu gosto de Billy Graham quando ele fala o seguinte: Deus não tira nada da nossa vida se não for para colocar uma outra coisa melhor. Deus não nos tira de um trabalho se Ele não vai dar para nós algo melhor. E o melhor para Deus nem sempre tange a questão do dinheiro. Às vezes Deus nos tira de um relacionamento tóxico e nos leva para outra realidade. Às vezes Deus tira a gente de um contexto familiar e nos leva para outra realidade, para a gente poder respirar tranquilo, em paz. Infelizmente, às vezes nós precisamos ter distância de algumas pessoas, sim ou não? Gente que só fala mal dos outros, você conhece? Tem um vizinho lá, ele falou para mim: Rogério, faz uns 3 meses que você não fala comigo. Eu falei: eu estou muito ocupado. Muito ocupado? Sim, senhor. Me explica. Eu falei: se for para ficar falando mal dos outros vizinhos, eu tenho mal o que fazer. Não vos enganeis. Não vamos entrar nessa onda do mundo. E ele fala isso para a igreja. E quantas pessoas estão enganadas porque não conhecem a palavra de Deus? Por exemplo, o engano que ronda a nossa vida é pensar que nós podemos tomar conta da nossa própria existência. Quantas vezes nós, de uma maneira muito autoritária, prepotente, damos as costas para Deus e queremos fazer tudo do nosso jeito? Quem nunca? Certa ocasião eu falei para minha mãe: não, eu posso tomar conta da minha vida. Minha mãe só fez assim. Ela falou assim: você sabe tomar conta do seu nariz? Sei. Fui lá, fiz o que eu queria, o que aconteceu comigo? Fala aí para mim. Depois de 2 meses eu estava lá chorando: mãe, me desculpa. Vai pedir perdão a Deus, porque eu estava enganado. Então, quando a gente não conhece a vontade de Deus, a gente erra, a gente se engana, a gente vacila. E Tiago está abrindo esse texto, esse bloco literário, falando o seguinte para nós: amados irmãos da Igreja Batista Nova Canaã, não vos enganeis. E para que você não se engane, lembre-se que as provações vêm de Deus para testar a nossa fé e para que nós sejamos aprovados, e que toda tentação vem do... Aí você pode dar o nome que você quiser para ele: do inimigo, tentador, a coisa feia, aí, enfim, aí você pode colocar o adjetivo que você quiser, lembrando que todo adjetivo aí para ele tem que ser em minúsculo. Aprendi isso também. Deus a gente escreve com D minúsculo ou maiúsculo? E Satanás? Tem gente que dá honra para ele e coloca o S grandão. Nada, põe pequenininho. Colocar, se bobear, põe uma hashtag por meio para ninguém entender mesmo. Safado, traidor. O engano é atribuir a Deus aquilo que Deus não fez. Por exemplo, eu já ouvi isso: pastor, Deus é tão soberano, por que Ele deixou Adão e Eva pecar? Como se a culpa fosse de Deus. Deus deu uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, o que Deus deseja? Obediência imediata. Eu saí com essa semana, eu achei o máximo. Obediência imediata. Guarda aí, guarda no seu coração. Está estudando o texto, aí estudando o rabino, ele falou o seguinte: o que Deus sempre quis foi obediência imediata.
Falei, legal isso aí, vou começar a aplicar. Falei, Natália, vamos dar um jeito na criançada. Obediência imediata. Falou, parou. Meu filho começou a fazer gracinha, falou, obediência imediata. Autoridade. E quando a gente não entende isso, nós atribuímos a Deus coisas que Ele não fez. Deus não promoveu o mal na sua vida, meu irmão, minha irmã, de forma nenhuma. Deus está nos provando, sim. Então o engano seria atribuir a Deus as tentações da vida, como se Deus quisesse tentar a nossa vida com o mal, ou como se Deus quisesse nos levar para o pecado. Não, Deus quer nos levar para a santidade. Deus quer que a nossa vida seja de acordo com a sua vontade. E duvidar do caráter de Deus, da proposta de Deus, isso sim é um engano. A gente até tem aquele slogan que é muito comum na nossa sociedade popular, que a gente fala o seguinte: pau que nasce torto, morre torto. Será? Jesus era o quê? Na sua função humana, profissional. Marceneiro, carpinteiro, junta as duas coisas aí, mexia com madeira. Jesus pode dar jeito nas coisas, sim ou não? Então isso que vem da nossa sociedade comum não se aplica a nós. Para nós cristãos, temos que ter esperança sobre todas as pessoas. E você vai pensar aí, naquela pessoa terrível, sim, não vos enganei. Essa pessoa só caiu no pecado porque ela foi tentada pela sua própria cobiça, como nós estudamos pela manhã. Quem ouviu o sermão da manhã? Quem não ouviu tem que ouvir. Perguntaram para mim um exemplo de cobiça. Eu vou dar um exemplo meu. Eu me exponho aqui, mas eu vou falar de mim. Eu gosto do meu carro, todo mundo sabe disso, é evidente. Se eu ficar lá olhando todo dia no Mercado Livre as peças que eu quero comprar, e aí eu tenho uns camaradas que não me ajudam muito. Por exemplo, vou até ficar de lado para ele. O Lucas me manda foto de lançamento de livro todo dia. O Eduardo também. O pastor Bruno também. Aí eu fico lá olhando os lançamentos dos livros e quero comprar. E aí eu olho o orçamento. Que bom que eu tenho uma esposa, né? A Natália só fala assim, ó. Ela abre o aplicativo do banco, lá o app, fala, ó. Você que sabe. Meu irmão, mulher falou assim, você que sabe, pula fora que já era. Isso é cobiça. Falei para meus amigos, não mandem mais propaganda de livro e não quero mais saber de volta de carro antigo, porque não tenho como. O meu carro é carburado, não dá. Agora, se eu ficar olhando as fotos dos meus amigos, meu amigo hoje mandou, ô Gerson, nós descemos a praia, fomos até o litoral, uma carreata de carro antigo. Eu fiquei imaginando na minha calculadora, daqui para o litoral dá tanto, isso é cobiça. Aí você já começa a se imaginar lá, você fica triste porque você não está lá, você fica triste porque você não tem aquele celular, você fica triste porque você não tem aquela casa, e você pensa que é Deus que está colocando tudo isso no seu coração, enquanto na realidade, quem está colocando tudo isso no seu coração é o diabo, para você ficar triste com Deus. O que Deus deseja para mim e para você é que nós tenhamos a nossa vida em paz, tranquilos com aquilo que nós temos. Lembra a expressão bíblica, contentai-vos com aquilo que tendes. Vamos falar a verdade? A gente é feliz e contente com aquilo que a gente tem? Agora eu digo, quando nós entendemos que sabedoria é ficar feliz com aquilo que a gente tem, aí muda. Porque a gente é muito consumista, convenhamos. A nossa sociedade é extremamente consumista. E a gente fica em volta de tudo isso, propagandas e propagandas. E aí Tiago já está nos alertando, não vos enganeis. Não fica lá, vendo lá no Shopee um monte de oferta e depois falando assim, ai pastor, eu estou sendo tentado. Meu dedinho está coçando para comprar, coisa que vem lá da China. Vai ficar endividado, depois vai fazer oração para Deus dar sabedoria, para administrar um dinheiro que você nem tinha.
Ô gente, essa sociedade está tão pervertida, os valores estão tão trocados. Eu fui no banco essa semana e tinha uma senhora, fiquei morrendo de dó daquela senhora. Não gosto nem de lembrar, vou lembrar, só vou contar para mostrar para vocês a realidade. Ela com um papelzinho, gente, uma simplicidade, ela com o cartão do banco, uma senhora, uns 80 anos, cartão do banco, um papelzinho, à mão, a senha no papelzinho. Falei, meu filho, você pode me ajudar aqui? O que a senhora quer? Aquele outro rapaz estava aqui, ele falou que eu podia fazer esse empréstimo aqui, eu não sei se ele fez ou não fez. Falei, quem? Saiu aí, quem? Já foi embora. Mas ele pegou dinheiro na máquina, senhora? Pegou. Mas ele trabalha no banco, senhora? Estava com o jaleco daqui, falando, não. O que eu fiz? Entrei lá dentro, chamei a gerente, falei, aconteceu isso, isso, isso. Sabe o que foi? A gerente falando para mim, está aqui já liberado um saque antecipado do 13º no final do ano. Eu falei, infelizmente senhora, a senhora foi enganada, a senhora confiou em alguém que não deveria. Aquela senhora começa a chorar e me abraça. Na hora eu falo, tem Covid, não tem Covid, o que eu faço? Abraça a senhora, minha avó, né? Aí conversa, dá água com açúcar, aquela coisa toda, e vai. Ela foi enganada, porque ela deu ouvido para uma pessoa que ela não conhece. Agora Tiago está dizendo para nós que nós acolhemos conceitos dentro do nosso coração, do Satanás, que a gente não conhece e nem deveria ouvir nada dele, porque ele está tentando a nossa vida. E aí vem Tiago e vai falar o seguinte, versículo 17: irmãos, o que nós precisamos entender é que nós podemos confiar no caráter de Deus. Diga amém. No Satanás você confia? Eu, hein? Fala para mim. Lembra de Jesus na boca de Pedro? Para trás de mim, Satanás. Veio qualquer tentação, o que você tem que fazer, irmão? Para trás de mim, Satanás. Essa proposta vem de Satanás. Agora, nós podemos e devemos confiar no caráter de Deus. Dá uma olhadinha no versículo 17, explico. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Veja que Tiago está falando que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Então Tiago aqui está nos ensinando que as coisas boas vêm de Deus para o seu povo, que as coisas boas vêm de Deus para nós. Então Deus não envia o mal para nós. Se alguém algum dia falar alguma bobagem para você, você vai falar o seguinte: não, isso aqui não veio de Deus, isso é maldade, não veio de Deus. Certa vez riscaram o meu carro inteirinho. Sabe pessoa maldosa? Fui num culto de oração na frente da igreja, o camarada passou com a chave de fenda e apertou assim, já. Fora. Eu estava orando, junto com a minha igreja. Eu era jovem nessa época. Aí uma irmã falou assim: tá vendo? Nós estamos lá orando e Deus manda esse enviado aqui. Não, irmã, não foi Deus que mandou. Foi qualquer endemoniado aí, menos Deus. Não põe essa culpa em Deus. O mal vem desse camarada aí, que eu não vou mais falar o nome dele, vem do inimigo. Agora o bem vem de quem? E tem gente que acha que o maligno pode dar coisas boas, que as coisas que o maligno produz podem trazer coisas boas, que as músicas do maligno podem trazer coisas boas, que a cultura do maligno pode trazer coisas boas. Meu filho queria assistir um filme que lançou agora, e eu fui assistir com ele no cinema. Primeira cena do filme infantil, legenda livre, uma senhora que tem um caso homossexual. E meu filho ficou olhando assim, não vou falar o nome do filme aqui, depois eu falo em off, né, fora do, senão o nosso vídeo vai cair. Meu filho ficou olhando assim e falou: papai, o que é aquilo ali? Eu falei: eu acho que se está em casa você corre, né? Você pega o controle e aí quando você está travado e pula, mas lá no cinema você, o que você faz?
Está lá, está estampado. E a gente vai assimilando isso. Depois tem umas musiquinhas chiclete que fica, e você depois fica cantando lá, para trás de mim, Satanás, não vem de Deus. Tem relacionamento que não vem de Deus, não quero, distância. Ou a pessoa muda de vida ou não quero mais. Agora, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto. Então, em outras palavras, Tiago está dizendo o seguinte: tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom é como se fosse uma chuva de Deus. Lembra? Chuva de bênçãos teremos, essa é a promessa de Deus. E Ele vai enviando para nós chuvas de bênção. Então, por exemplo, a ideia aqui de chuva é que Deus concede a nós tudo aquilo que nós precisamos. Então veja, o ar que você respira, bênção de Deus. A comida do almoço, quem é que almoçou? Estava bom lá? Convida eu. Já estou melhorando. O sustento vem de Deus, a família vem de Deus, os amigos vêm de Deus, a salvação vem de Deus, o ministério vem de Deus, a santificação vem de Deus, a regeneração vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. E vem da onde? Vem do alto. Então tudo vem de Deus, tudo vem do alto. E Tiago está falando para nós o seguinte: quem está nos abençoando é o Pai das luzes. As bênçãos que vêm de Deus, obviamente ele usa essa figura que Deus está no alto, e se Ele está no alto, as bênçãos desce sobre nós. E desce de quem? Vem da onde? Do Pai das luzes. E essa expressão se refere ao nosso Deus e Pai que criou todas as coisas. Quem criou o céu, a lua, as estrelas? Quem? Quem criou a lua? Quem criou o sol? Quem disse haja luz e houve luz? Então Ele é o Pai das luzes, Ele é o Pai dos astros. Então revela para nós que Deus tem todo o poder, e o nosso Criador é quem nos abençoa com dádivas maravilhosas. Então, se você tem uma família, você precisa reconhecer que tudo vem de Deus. Se você está respirando aí, eu espero que sim, essa respiração não é sua. O governo ainda não taxou. Cuidado, pode ser que tenhamos que pagar o ar que respiramos. Essa igreja aqui, fala para mim se não é bênção de Deus para mim e para você. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então você tem um dom. Mesmo que você ainda não encontrou ainda o seu dom, você tem um dom. E esse dom foi dado por Deus, e Ele está revelando para mim e para você que Ele é bondoso. Ele deu para você o dom, é só você desabrochar esse dom e usar esse dom. Então veja que Tiago está dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. A perfeição de Deus se revela no seu caráter, e por isso nós podemos confiar no seu caráter, e podemos também confiar na imutabilidade de Deus. Nós mudamos de conceitos, de valores, mas Deus não muda. E tem algumas pessoas que ficam em parafuso com essa expressão, e eu já até imagino, porque tem algumas pessoas que pensam que Deus está mudando o tempo inteiro. Outro dia eu falei para uma pessoa isso, parece que ela não gostou muito. Falei assim: você pensa que Deus é mimado, que vai mudando conforme você vai pedindo? Pastor, eu posso pedir o que eu quiser e Ele vai conceder? Falei: vai nessa, vai. Eu peço hoje uma coisa, aí eu mudei, não quero mais isso. Deus está olhando para você lá de cima, fazendo assim, ó. Não entendeu nada. Eu já tenho um plano, eu já tenho um propósito para a sua vida, e você está pedindo por questões, não tem nada a ver. Eu fico muito feliz e confortável de saber que Deus não muda. Agora, nós não podemos confundir imutabilidade com imobilidade. Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Agora, nós precisamos entender que imutabilidade tem a ver com o caráter de Deus e com os planos eternos de Deus.
Ele não manda provações sobre nós para nos desanimar, mas para que a nossa vida cresça em maturidade. Como Tiago aqui está falando que tudo vem do alto, ele vai falar dos astros. Olha que incrível isso. Eu lembrei até daquela aula de ciência, quando a professora colocava aqueles painéis todo colorido lá na classe. Os astros. Quem é que gosta de ver eclipse? Bonito, hein? Esse último que teve lá da lua vermelhona, hein? O que é aquilo lá? É uma luz sendo projetada sobre ela. Ela tem sombra. Quando você anda na praia, de novo, hein? Que saudade da praia. Você andando na praia, assim, em pé na areia, vem aquele sol, assim, você vê a sua sombra. Tem sombra do sol. Então veja, olha o que o Tiago está dizendo. Os astros têm sombra de variação e de mudança. Deus não muda. Louvado seja o Senhor. Essa semana eu vi isso, como o sol vai virando sobre a terra, né? É incrível isso. E tem gente que ainda acha que a terra é plana, né? Mas não vamos entrar nessa proposta não. Isaías falou que ele está sentado no globo. Até onde eu lembro, lá na aula de geometria, o globo está na Bíblia, que a terra é redonda. O Mário vai se lembrar, quando nós estávamos construindo a parte de cima, lá onde vai ser meu gabinete, não pegava sol. Mas agora no inverno que o sol virou, entra o sol lá dentro da minha sala. E aí faz sombra na minha sala, que eu vou inaugurar essa semana. Fala, amém, amém. Entra o sol assim. E o sol vai mudando de posições, mas Deus não muda. A lua, tem dia que está redondona, linda, né? Aí o Timóteo fala que alguém comeu ela, que de vez em quando ela está meia lua. Muda, mas Deus não muda. Tudo muda, Deus não muda. E sabe que não muda? Ele é fiel, Ele é bondoso, porque Ele é o Pai das luzes, sem sombra de mudança ou de variações. Nós podemos crer que Deus é fiel hoje, 2022, e lá para 2050 os meus netos vão desfrutar da bondade de Deus, porque Deus não muda. Ele não vai negar aquilo que Ele prometeu. A bênção de Deus está sobre a igreja, está sobre nós, e Ele não muda. As portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Ela vai avançar, ela vai crescer, e ela vai ser a igreja que Ele deseja, porque o Deus que plantou essa igreja, Ele não muda. E nós precisamos confiar não nas pessoas, mas no caráter de Deus. Descanse o seu coração nessa semana no caráter de Deus. Lembra que Ele é o Pai das luzes e não quer que eu e você andemos em trevas. Sabe aquela proposta complicada? Aquela proposta muito bonita? Ou aquela mensagem meio estranha que você vai recebendo no WhatsApp? Cuidado, bloqueia, trevas. Lembra de Paulo? Fugir da aparência do... Mas cuidado, nós somos da luz. Por exemplo, tem uma semana que tem 6 dias, já viu uma semana de 6 dias? Um dia que não tem noite, 24 horas de sol, tem? Um cavalo com 2 patas, viu? Ou um ser humano com 4 patas? Tem? Deus muda? Sempre haverá, lembra da expressão de Deus lá em Gênesis? Sempre haverá manhã, tarde, noite. Sempre haverá dia e noite. Sempre haverá primavera, verão e tal. Se bem que, por conta da nossa atuação na natureza, está tudo meio bagunçado. Falei com a minha mãe agora à tarde, eu falei, talvez eu vá de terno. Até trouxe, está ali meu blazer, não consegui usar. Estamos no inverno, tem bastante gente aí sem manga aí, tranquilo. Tudo está mudando agora. Deus não muda. E precisamos reconhecer que tudo vem do alto. Segundo lugar, o segundo ponto, dá uma olhada no verso
18 é que nós podemos desfrutar da atuação de Deus. E Tiago aqui segue a linha apostólica que ensina que os cristãos foram gerados da palavra da verdade. Nós fomos gerados por Deus, ou seja, pelo Evangelho. Tiago aqui vai mostrar para nós com muita clareza que a salvação é produto do querer de Deus, pois segundo o seu querer, dá uma olhadinha no verso 18, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. É Deus que quer. Você quer ver? Quando a gente fala o seguinte, olha, Deus deseja que o mundo inteiro seja salvo. Aí tem gente falando assim, mas será que Ele quer? A minha pergunta é, será que Ele quer? Sim ou não? Ele quer que a sua família seja salva? Ele quer que essa igreja seja uma bênção para essa cidade? Ele quer. Agora o problema é que Ele quer e muitas vezes nós não queremos. Acontece ou não? Acontece. Ele quer que a nossa família seja uma bênção, mas nós ficamos discutindo e brigando por coisas pequenas e efêmeras. Mas Ele quer. Então veja, Ele quer, Ele que quis. Alguém chega para mim e fala assim, pastor, como foi que você quis ser pastor? Eu falei, não, Ele me chamou. Ele me convocou. Quinta-feira, depois da aula inaugural, a gente estava conversando, o Lucas deu muita risada, o Carlão soltou uma boa. Falou, tem pastor por aí que não foi chamado por Deus, foi assoviado. Vem para cá ser pastor. Só pensa, tem ou não tem? Tem que ser chamado. E aí quando alguém chega para mim, ô pastor, você vem para cá, vai para lá, o que você faz? É Ele que quer. É Ele que manda. Como que você cria o seu filho? Do jeito que Ele quer. Tem o jeito que Ele quer? Tem um padrão para ser vó, inclusive, para ser vô? Tem ou não tem? Tem. Para ser esposa, para ser ovelha, tem um padrão para ser pastor. É do jeito que Ele quer. A salvação é presente de Deus. A salvação é você ouvir a voz do Espírito e você ouvir Ele chamando você pelo seu nome. Lembra de Samuel? Samuel, Samuel. Oi, Senhor. Oi, Senhor. Fala que o teu servo ouve. O dia da nossa conversão foi o dia que Deus falou o nosso nome e que o Espírito Santo falou assim para nós: ei, você, e falou seu nome completo, o RG, tudo, falou assim: você é pecador, você está diante da justiça e do juízo, ou você se converte e venha para o lado da salvação e da alegria, da esperança, ou você vai para o lago de fogo, sentir o cheiro de enxofre e ficar lá para todo sempre. É assim que você quer? Foi esse o dia da nossa conversão, o dia em que nós passamos pela regeneração. Nós nascemos de novo. Eu já nasci de novo. Amém. Fala você. Amém? Amém. Eu já nasci de novo. 2 nascimentos. A gente devia ter 2 RG, né? O dia que eu nasci do ventre da minha mãe, e o tal do Nicodemos, todo bambambam na época, não entendeu. Ô Jesus, eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe. Olha que proposta, né? Jesus era sábio demais, né? Imagina se sou eu. Aí ele fala assim, ó, tu és mestre em Israel, você não entendeu que você precisa nascer de novo. E Tiago está falando aqui para nós, que nós nascemos de novo pela palavra. Nós fomos gerados pela palavra, e pela palavra nós andaremos em santidade diante do Senhor, reconhecendo que tudo que vem dele é coisa boa para nós. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto para nós, e Ele nos abençoa com o maior presente, que é a salvação. É tão gostoso, é tão maravilhoso quando a gente fala o seguinte: eu era assim, não sou mais assim. E aí vem Paulo e diz para nós: vivo não mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Porque eu fui gerado pela palavra de Deus. Deus vai nos moldando de acordo com a sua palavra. Encerro meu sermão falando que nós somos incluídos no reino de Deus para sermos as primícias das suas criaturas. Quem aqui já teve contato com zona rural sabe que as primícias são os primeiros
frutos. O meu avô, pai do meu pai, ele sempre plantava morango para mim lá na casa dele, eu achava o máximo aquilo. Sempre gostei de morango. Ele plantava morango e ele cobria, ele colocava o morango ali perto da época que eu ia tirar férias, que eu ia para lá. E minha avó falava assim: seu avô fica regando morango, cuidando do morango, porque morango é difícil de cuidar, hein? É difícil, eu já plantei para o Timóteo, lá é complicado. Tem praga, passa do tempo, é chato. E meu avô ficava lá cuidando. E eu me lembro de uma vez que eu cheguei e falei: nossa, avô, que morango. Era um morangão assim, lindo, grandão, sem agrotóxico, bonitão assim. Ele falou assim: esse daí é o primeiro, meu filho, essas são as primícias da terra, coma bem devagarzinho, saboreando. Eu falei: entendi, vovô, as primícias são os primeiros. Olha que incrível. Por isso que Jesus falou que os últimos, lembra dessa expressão? Seriam nós seremos os primeiros a adentrarmos nas mansões celestes. Incrível isso, porque Ele nos ama. Agora, resumindo meu sermão, o exercício agora, cada um, o que você recebeu de Deus, que você fala assim: isso só pode ter vindo de Deus. Olha o que Ele está dizendo aqui para nós: toda boa dádiva é o que? Dom, graça. O que você recebeu de graça de Deus? Dom perfeito que veio sobre você. Então eu quero encerrar o culto você falando, eu falando. Eu já estou falando aqui, ó, que eu recebi de graça um chamado incrível, uma família incrível, irmãos incríveis. Eu sempre quis ter muitos irmãos. O meu sonho, tá? Vocês vão tirar sarro, depois vocês vão brincar com a Natália. Era ter 5 filhos, o meu. E aí, falando sério, não estou brincando, é sério. Eu queria que vocês orassem por isso. E eu sonho e desejo ter mais um filho, eu sonho. Mas no tempo de Deus, na hora de Deus e do jeito de Deus.